Olá pessoal, esse é o vídeo do capítulo 13 do livro Como Ler Livros, né? Que inicia a parte 3 também do livro Como Ler Livros. No vídeo anterior nós vimos o capítulo 12 que fala sobre materiais de apoio e ele finaliza a parte 2 que fala sobre a leitura analítica. No capítulo de hoje nós vamos ver sobre como ler livros práticos, né? Que inicia a parte 3 do livro Como Ler Livros, que fala como ler diversos assuntos. Primeira coisa que a gente tem que ver quando se trata de livros práticos, né, é que existem dois tipos de livros práticos, né? Na verdade, existem dois tipos de regras nos livros práticos, melhor dizendo. Existem regras gerais, que são mais compreensíveis, né, também são mais amplas, porém são em menor número e podem acabar deixando nuances de lado. E existem as regras específicas, que são mais difíceis, mais complexas, porém elas têm mais detalhes, né? E por ter mais detalhes, são menos abrangentes. Isso também pode ser um problema, né? Existem as vantagens e as desvantagens dessas regras. Outra coisa para a gente entender, né, dentro dessa parte que está se iniciando também do livro, é que as regras de leitura analítica vão sofrer adaptações, assim como aquelas 4 regras que nós vimos para a leitura de qualquer livro, né, que são, primeiro, o livro fala sobre o quê? Segundo, o que exatamente está sendo dito e como. Terceiro, o livro é verdadeiro em todo ou em partes. E 4, e daí, né? Mas sempre vai seguir a essência dessas 4 regras e também as essências da leitura analítica. Já no primeiro subtópico do capítulo 13, né, temos aqui os dois tipos de livros práticos. Quais são os dois tipos de livros práticos? Os livros práticos de regras e os livros práticos de princípios. Como assim? Primeiro vamos entender que livros práticos, eles ajudam na resolução de problemas, mas eles não resolvem problemas, né? Porque, por exemplo, um livro sobre como ler livros, esse daqui. Qual que é o meu objetivo com ele? Ler melhor, aprender a ler melhor. Só que eu só vou ler melhor realmente quando eu aplicar as regras, né? O livro por si só, ele existir, ele não resolve o problema prático, né? O livro expositivo de conhecimento puramente teórico, né? Que não é nem teórico, Bom, isso que me fugiu a palavra aqui, mas é um livro que não é prático, né? A gente viu lá nas classificações, lá no começo, eu não me lembro quando o livro não é prático, qual é a classificação. Mas vamos ver, um livro de matemática, que explique algo da matemática que não é algo aplicado, é uma matemática pura. Ele pode ali resolver um problema de matemática, porque dentro dele, o livro por si só já tem a resolução do problema ali. Mas o autor de um livro prático não, ele não resolve o problema depois de escrever o livro. Ele dá regras gerais e nós que estamos lendo, nós, os leitores, devemos resolver o problema, né? E às vezes o problema é nosso, né? Nós que temos o problema, nós queremos aprender a ler melhor, ou queremos ganhar mais dinheiro, lemos um livro de economia, por exemplo, ou queremos mudar a política do país. Nós temos que aplicar o que está ali naquele livro de política. Ou seja, livros apresentam regras também mais ou menos gerais. Por quê? Porque o autor ele não vai saber exatamente a situação em que você está, ele não vai saber exatamente todos os fatores. Então é algo mais geral também, porque... como eu posso explicar bem aqui, né? O livro de leitura, né? Ele dá umas regras aqui, que são regras específicas, se a gente for falar no sentido que a gente viu lá em cima, né, porque são regras bem detalhadas, mas é geral no sentido de que o autor não vai saber tudo que eu passei na minha vida, tudo as minhas dificuldades de leitura, enfim. O autor não sou eu, ele não vai saber exatamente o que eu estou passando, o lugar, o tempo, são vários fatores que influenciam. Entende? Não sei se dá para entender essa ideia, né, de que por o autor ser imperfeito, os seres humanos são imperfeitos, a linguagem ser imperfeita, não dá para abranger todas as situações em um livro prático, né? Ele vai dar umas regras
gerais no sentido de que não tem aquela especificidade de resolver exatamente todas as situações, né? Como uma flecha ali, precisamente resolver todas as situações. Não, é nesse sentido. E vamos agora aos dois tipos de livros práticos, que é o que trata esse subtópico, né? Eu falei sobre tudo isso que também é tratado aqui, mas o principal existem livros práticos de regras e livros práticos de princípios. Os livros práticos de regras são geralmente enunciadas as regras, né, de forma declarativa ou de forma imperativa, né? Ao entrar no carro, coloque a chave e gire, né? Tal. Ou também em um livro de política, é melhor que não se faça isso, né? Seria a forma declarativa. No sentido do... Bem que o livro de política ele é mais teórico e ele se enquadraria no segundo tipo, né? Mas enfim, o livro de regras, ele é a regra. Puramente a regra. E pode vir debaixo dessa regra uma justificativa de por que você deve fazer essa regra, né? De porque, um argumento, né? Pode ser um exemplo da regra, né? Da regra sendo aplicada, ou um princípio dessa regra. Só que o livro não é de princípios, ele fala de um princípio para justificar uma regra, né? Uma regra que está ali no livro. Esse seria o livro prático de regras. Mas também existe o livro prático de princípios. E o que seria esse livro prático de princípios, né? Seria um livro que ele basicamente tem uma teoria de como fazer certa coisa. Por exemplo, a teoria da construção de pontes. A teoria da construção de pontes, né? É um livro prático porque a ponte só vai ser construída se a pessoa aplicar essa teoria. Mas também, às vezes, nem tem as regras para se construir uma ponte. O leitor vai ter que ser inteligente para, a partir dos princípios ali, extrair desses princípios as regras. Ou também podemos levar isso para um livro de política, de ética. Tem os princípios de ética, mas não tem uma regra ali que tá, faça isto. Mas talvez pode ter também de forma declarativa, como eu disse ali, né? E, é bom que você faça isso, pois tal, fazer tal coisa é imoral. Então, é uma teoria, é um livro teórico, uma teoria. E o leitor, ele vai que identificou já aquele livro como prático, por ele se tratar de ética, por se tratar de política ou de economia, ele vai extrair as regras deste livro. Veja a diferença desse daqui, nesse segundo tipo de livro, talvez exija mais esforço do autor em extrair as regras. No outro não, a regra já está pronta ali e às vezes tem uma justificativa embaixo, né, um princípio embaixo. O autor do livro Como Ler Livros, ele fala que existem esses dois livros, né, mas às vezes não é tão fácil essa divisão, né? Às vezes os livros eles podem ter as regras mesmo, mas também tem muitos princípios, né? O livro Como Ler Livros, ele tem as regras, mas também tem os princípios de lógica, os princípios de gramática, de retórica. Aí no finalzinho desse subtópico ele fala: para criticar um livro prático pode-se usar dois critérios. Primeiro, a regra deve funcionar, e segundo, a regra deve levar o autor ao seu fim, né? Às vezes a regra funciona, mas não me leva até o meu fim. Ou às vezes o livro diz que, vamos supor que é um livro que eu leio para ganhar dinheiro, diz que vai me fazer ganhar dinheiro, mas a regra não funciona. O próximo subtópico é o papel da persuasão. Existem dois questionamentos que se deve fazer ao ler um livro prático. E esses questionamentos são mais fáceis de fazer no tipo 1 de livro, né? Qual é o objetivo do autor e que meios o autor propõe para atingi-lo, né? Então, esses dois questionamentos, né, a gente pode fazer que, de certa forma, vão ajudar no julgamento, né, segundo aqueles dois critérios que a gente viu lá em cima. Como o fim do leitor determina a crítica do livro, o autor deve usar da persuasão para convencer o leitor de que seus objetivos são legítimos, né? Como assim? Vamos supor que você está lendo um livro de política, né? Que fala que a melhor forma de governo é a democracia. Por ser um livro de política, ele é prático. Por quê? Porque é política. A política é algo prático. Por mais que seja ali algo teórico, aquele livro, ele deve ser aplicado de forma prática. Então ele se enquadraria no segundo tipo de livro, né? O livro teórico, o livro de princípios. Só que o autor tem que te convencer por que essa é a melhor forma de governo, certo? E
os autores do livro, quando lê livros, eles comentam, né, que essa questão da persuasão, né, o papel da persuasão, está relacionado também com a personalidade do autor, né? Pode estar relacionado. Por exemplo, aqui. Quando você vai ler um livro, é importante que você, nesse sentido aqui de persuasão, né? É importante que você entenda um pouco sobre a história do autor para você julgar melhor. Por exemplo, ó, de modo análogo, muitas coisas ficam mais claras em O Príncipe quando se conhece a situação política italiana da época de Maquiavel, bem como a relação dele com a família Médici. Ou no caso de Leviathan Hobbes, quando se sabe que ele viveu durante as guerras civis inglesas e ficava quase que patologicamente perturbado pela violência e pela desordem social. Então, Hobbes passou por tudo isso, né? Por exemplo, da violência. Por isso que ele diz, o homem é o lobo do homem. Ou, por exemplo, Política de Aristóteles, né? Que tinha a questão da escravidão, né? Lá, né? É muito importante ter em mente que a sociedade grega era escravista ao ler Política de Aristóteles. Então é algo para se levar em consideração quando ler Política de Aristóteles, né? A biografia do autor. O último subtópico deste capítulo, né, já quase chegando ao fim do vídeo, perdão, qual a consequência de concordar com o autor de um livro prático? Aí os autores dizem aqui, as 4 regras de leitura se modificam um pouco na leitura prática. A 1 não muda, né? A 1 novamente, né? O livro fala sobre o quê? Você vai ter que continuar buscando o que o autor está dizendo, né? Descubra aquilo que o autor quer que você faça, né? É isso que você tem que fazer. A 2 também não muda muito. Descubra como ele propõe que você faça aquilo, né? Que seria análogo ao que exatamente está sendo dito e como. E agora descubra como ele propõe que você faça aquilo. A terceira regra, né, que originalmente o livro é verdadeiro em todo ou em partes. Você teria que ver se os fins estão de acordo com os meios, né, se realmente se você está conseguindo alcançar os meios, os fins, né, se estão de acordo com o objetivo, os meios. E a quarta pergunta, e daí, né, se você foi convencido sobre a importância dos fins, né, do livro, então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer aquilo, né? Se você viu que realmente o objetivo do autor é algo razoável, você vai cumprir, você vai levar à prática. Todavia, existe um caso. Como eu ia dizendo, né? Houve um corte aqui no meu vídeo. A quarta... Existe sim um caso em que a pessoa concorda sim com o autor, né, de um livro prático, mas não faz o que ele propõe, né, que é caso o fim seja seletivo, né. Vamos supor que você está lendo um livro de receita, mas você não é cozinheiro e você não cozinha em sua casa, né. Às vezes é um livro de cozinheiro e você não vai cozinhar, né, ou você é um livro de engenharia e você não é engenheiro. Você não vai aplicar aquilo, mas você vê, realmente estou convencido de que isso aqui funciona, né? E este capítulo termina assim, o autor definindo os fins seletivos e os fins universais. Os universais são destinados para todos e os seletivos destinados a uma certa classe de pessoas. É isso, pessoal, este é o fim do vídeo. No próximo capítulo veremos o capítulo 14, como ler leitura imaginativa.